Boa tarde, crianças! Hoje, dia 7 de julho, daremos início à nossa 8ª aula de ciências falando sobre um mundo invisível. Para essa aula de hoje, vocês vão precisar retirar do material de apoio a folha de número 26. Você irá preencher a folha de número 26 referente ao capítulo 3, que fala sobre predador, e o capítulo 4, que fala sobre micro-organismo. Faça o preenchimento corretamente das duas fichas, tire foto frente e verso, encaminhe para a professora e, na sequência, guarde as suas fichas na pasta transparente. Ao voltarmos com as aulas presenciais, a professora vai olhar a sua pasta com todas essas fichas guardadas e organizadas nela. Vamos iniciar a nossa aula, crianças, observando as imagens que constam na página 260. Vejam que na imagem da direita, vejo destaque no formato oval. O seu tamanho ele foi aumentado com a ajuda de um microscópio, então esse não é o seu tamanho normal. E vejam, por conta desse aumento microscópico, a riqueza de detalhes que é possível observar nessa imagem. Veja que ela tem uma estrutura esférica avermelhada em uma de suas pontas. Agora eu lhe pergunto, você acha que são seres vivos? Você conhece alguma explicação para o que está sendo mostrado na imagem da esquerda? Que é uma imagem bem diferente da direita. A imagem da esquerda é a representação de um fermento biológico para fazer pão. A sua mãe, inclusive, já deve ter utilizado em sua casa. Apesar de serem diferentes, as duas imagens retratam fungos compostos de apenas uma célula. Cada forma oval cada forma oval representa uma célula, ou seja, um fungo. Lembrem-se que os fungos unicelulares, eles são invisíveis a olho nu. Então é necessário o uso de um microscópio para visualizá-lo. Voltando à página 268, crianças, vocês podem observar, rever o tamanho, o formato dos fungos que lhes foram apresentados. Então veja com muita atenção como eles são diferentes em sua estrutura. E esses são visíveis a olho nu, diferente dos fungos que estamos vendo na página 260, que é um fungo composto por uma única célula, invisível a olho nu. Os fungos da página 258, que eu acabei de mostrar a vocês, eles são fungos que possuem muitas células, tá? E a presença de organismos unicelulares é uma importante diferença entre fungos e outros grupos. Nenhuma planta e nenhum animal tem indivíduos compostos de uma única célula. Então, os seres compostos de uma única célula são alguns tipos de fungos, tá? E outros seres vivos dotados de apenas uma célula, por exemplo, são as bactérias ou vírus, tá? Então, os únicos seres vivos compostos de uma única célula são alguns fungos, bactérias e vírus. E todos esses seres compostos de uma única célula, eles são invisíveis a olho nu. Então, necessitamos de um microscópio para que possamos visualizar a sua estrutura e os seus detalhes e assim conhecê-los melhor. Quero agora que vocês façam a leitura do texto na página 260 sobre um mundo invisível com muita atenção. Se for necessário, releia o texto 2 vezes. Finalize a leitura na página 261 sobre o mundo invisível se revela. O mundo invisível ele só pode ser revelado através de um instrumento que ajuda a aumentar o seu tamanho real
várias vezes, para que assim ele seja visível. Veja um exemplo aqui utilizado com uma formiga. A primeira imagem, a mais visível, né? Ela tem o seu tamanho ampliado através da lupa, diferentemente da visualização real, que é dessa formiguinha mais atrás, que não conseguimos visualizar todos os detalhes. Ele só foi possível através do uso de uma lupa. Então saibam que micro-organismos, eles são visíveis somente com a ajuda de um microscópio. E esses micro-organismos visíveis apenas com a ajuda de microscópios são seres unicelulares, ou seja, composto de uma única célula, como fungos, bactérias e vírus. Agora vamos ver como que são as bactérias. Vocês estão vendo aí imagens dos formatos das bactérias, né? Vocês estão vendo 4 formatos diferentes. E essa visualização, lembrando que bactérias são seres unicelulares, portanto, só são visíveis com a ajuda de um microscópio. Veja que essas bactérias, elas estão com uma coloração. Saibam que algumas bactérias, elas são dotadas de pigmentos como a clorofila, que é verde. Mas em muitos casos são usados corantes que possibilitam a visualização desses organismos ao microscópio. Ou ainda, as cores são adicionadas por computador depois de a imagem ser capturada. Então essa coloração, né, ela vai ajudar na visualização desses seres microscópicos, tá? Mas há bactérias que elas já compõem uma coloração assim como as folhas, né? Chamada de clorofila. Então, o que a bactéria e o fungo elas têm de semelhantes? Todas as bactérias elas são unicelulares e que tanto alguns fungos quanto algumas bactérias elas decompõem a matéria orgânica. O que é uma matéria orgânica? Aquele ser vivo, por exemplo, né, que está ali morto. A sua matéria orgânica ela precisa ser decomposta por alguma coisa. E quem vai decompor essa matéria orgânica normalmente são os fungos e as bactérias, né? Entretanto, algumas bactérias têm o pigmento verde das plantas, que é chamado de clorofila, e eles são capazes de produzir o seu próprio alimento por conta dessa coloração, assim como no processo das folhas, que obtém a mesma coloração chamada clorofila. Faça agora a leitura da página 262, né? Dos textos, como as bactérias se organizam, como as bactérias se alimentam, para que você possa se aprimorar mais do conteúdo. Antes de prosseguir, crianças, saibam que a vitamina B, ela é fundamental para o nosso corpo e ela participa da formação e maturação das células vermelhas do sangue e do desenvolvimento e manutenção de diversas funções do nosso sistema nervoso, como a função da memória, concentração e atenção. E ela é sintetizada por bactérias que habitam o intestino humano. E ela é absorvida pelas células de tal órgão. Ela cai na corrente sanguínea e é distribuída para o corpo. Então agora leia o texto: somos bactérias ou quase. Então, se o nosso corpo, crianças, ele contém 3 vezes mais células de bactérias do que células humanas, como não ficamos doentes? Já que, no nosso ponto de vista, no nosso conceito, a bactéria ela traz doença. Então, saibam que nem todas as bactérias causam doenças, tá? Há bactérias que sim, transmitem doenças, mas tem as bactérias que não transmitem doenças, e são essas que compõem as células do nosso corpo. A resposta de número 2 é uma resposta pessoal, certo? Estou ansiosa aguardando as suas respostas para que eu possa visualizar e dar um retorno logo mais para vocês. Qualquer coisa, crianças, lembre-se que eu estou sempre à disposição no Schools, na disciplina,
no dia em que ela é aplicada. Para finalizarmos, vamos fazer a leitura da página 266 e 267, que vai falar sobre diferentes pontos de vista sobre os benefícios e malefícios de alguns hábitos de higiene. Lembre-se que as bactérias que causam, que transmitem doenças, elas estão espalhadas por todo o local e que diariamente estamos em contato com elas. E são pequenos gestos de higiene que vai fazer com que essa bactéria não lhe cause nenhum dano, nenhum malefício à sua saúde. Então faça a leitura do texto, bactérias, quanto mais longe melhor, e resolva as questões da página 267 com muita atenção. Responda essas questões no seu caderno, especifique no caderno o cabeçalho com o nome da escola, dia, mês e ano, como a professora já ensinou, e na sequência coloque a especificação, atividade do livro, página 267. A indicação da página no caderno é necessária. Muitas vezes a professora recebe uma atividade no caderno e ela não tem a especificação da página. Isso dificulta muito a professora a identificar qual é a atividade e vai dificultá-lo também no momento de estudo. Após identificar a matéria e a página dessa atividade, você começa a enumerar e responder cada uma das questões solicitadas. Um bom estudo para vocês, crianças. Até o nosso próximo encontro. Beijos!